Fala galera do canal Rodrigo Braga Terê, um canal dedicado à programação. Vamos para o nosso próximo encontro onde vamos trabalhar em cima de laços de decisão, os famosos else e swayze. Temos aí alguns exemplos, exemplo 6, 6, 1, 7, 8, enfim. Vamos trabalhar com alguns exemplos, mostrando esse laço, essa decisão. A decisão ela é feita de acordo com a necessidade de se ter o valor que terá duas possíveis posições ou possibilidades, sendo uma possibilidade verdadeira e outra possibilidade caso a sentença for falsa. Então vamos ver aí de maneira bem simples. Então segue comigo. Vamos lá, programadores, vamos abrir o nosso NetBeans. E eu já estou aqui com o meu exemplo 6. Estou lembrando, né? Botão direito em cima da nossa pasta lógica de programação. Novo. Classe principal Java. Coloquei o nome exemplo 6. Então, de maneira para ficar mais rápido, já estou com o código mostrando e vou fazer algumas interferências conforme haja necessidade. Então, para relembrar, nosso pacote lógica de programação. Nós temos lá o nosso importa Java Util Scanner. Construímos o objeto Java Util Scanner, o objeto para interação e acesso aos dados via teclado. Temos aqui duas variáveis declaradas, uma de idade do tipo double, nome do tipo string. E nós temos aqui a nossa entrada para validar as informações. Systemoutprint, entre com nome. E o que eu digito vai ser armazenado na variável nome. Systemoutprint, entre com a idade, e o que eu digitar vai ser armazenado na variável idade, ok? E agora começa a nossa decisão. Então imaginemos uma seguinte situação. Eu só posso ser declarado como maior de idade se minha idade for maior que 18. Então eu construo um laço de decisão. Se, dentro do parêntese, aqui eu tenho um teste lógico, idade for maior que 18, ele cai na condição verdadeira, true, e vai apresentar você, o nome digitado, é maior de idade. Caso essa condição não for verdadeira, ele cai no else. Então, o else é a condição contrária, caso aquela condição ou aquele teste for falso. E ele dá systemoutprint, você, o nome digitado, é menor de idade. Então, o laço de decisão, né, dentro da programação, ela é muito utilizada. Dentro da lógica matemática, dentro da lógica computacional, utilizamos muito essas decisões para que eu tenha o quê? Situações ou possibilidades diferentes dentro de uma sequência ou dentro de uma estrutura lógica. Então, se eu invertesse aqui, ó, se ele for menor, por exemplo, que 18, aí ele cairia o quê? Nesse caso aqui, entraria nessa condição, se ela fosse verdadeira. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de pôr as informações na minha sentença de teste lógico, porque eu tenho que avaliar qual será a minha resposta caso aquela sentença, ou seja, caso essa sentença for true, e qual seria a resposta caso a sentença for false. Então tem que ter muito cuidado, né, que às vezes de acordo com a sua premissa, né, o seu teste, pode ocorrer uma inversão dessas informações. Então na hora de trabalhar, olhar, analisar e ver se isso está correto. Então nós vamos começar a trabalhar muito com os nossos operadores matemáticos, maior, menor, maior, igual, menor, igual, ok? Então, vou utilizar muitos sinais. Vou botar aqui maior ou igual a 18, por exemplo, que 18 anos já é considerado maioridade, ok? Então, esse é um exemplo bem simplesinho de if-else. Agora, nós vamos criar um próximo exemplo. O meu aqui está com 6.2. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou renomear ele. Olha uma maneira de renomear um projeto que já tem nome. Botão direito em cima do projeto. Refatorar. Renomear. Vou botar exemplo 6.1. E vou dar refatorar. Com isso,
ele muda automaticamente o nome do arquivo com todas as suas instâncias. Virou agora 6.1 e a classe virou 6.1. Okay? Então, uma maneira simples de renomear, eu não posso renomear direto, porque se eu tiver alguma citação daquela instância em alguma parte do projeto, com o refatorar ele muda todas essas instâncias. Então, o exemplo 6.1 é uma continuação do exemplo 6. Então, peguem o exemplo 6, copiem, abram um novo, colhem, e a gente vai fazer algumas alterações. Nesse código, trabalhamos dentro da mesma pasta, trabalhamos aí com a classe scanner para ter essa interação melhor ao usuário. E agora eu tenho variável, que é a altura. Então, eu tenho a variável idade e altura. Ok? String nome continua. E eu botei um aviso lá. Brinquedo montanha-russa. Imagine que existe um brinquedo de montanha-russa que eu tenha mais de um teste lógico para que a pessoa possa brincar nesse brinquedo. Então, vamos lá. Então, eu comecei lá. Entre com o nome, ele digitou o nome. Entre com a idade, digitou a idade. Entre com a altura, digitou a altura. E agora eu tenho um if. Só que esse meu if agora eu tenho um teste lógico e um segundo teste lógico. Ok? E que esse meu teste lógico está falando? Se idade for maior que 18, ou essas duas traves ele faz aquele conectivo, ou altura maior que 1.7, será verdadeiro. Logo, se é maior de idade ou tem uma altura maior que 1,70, está aprovado para o brinquedo. Então, ele pode brincar no brinquedo. Agora, se ele for menor de idade, mesmo sendo alto, ele não poderá brincar no brinquedo. Será que isso é verdade? O que diz a premissa OU? A premissa OU é uma premissa que, caso uma sentença ou conjunto de sentenças tiver um fator verdadeiro, toda a sequência lógica é verdadeira. E existe também a premissa E. Botei até aqui embaixo. O que a premissa E diz? Para ser verdadeiro toda sequência lógica, todas as premissas têm que ser verdadeiras. Então, essa condição tem que ser verdadeira e esta condição também tem que ser verdadeira. Então, diferente do OU, que se uma condição for verdadeira, toda sequência é verdadeira, na condição E só é verdadeira se todas forem verdadeiras. Neste caso, ele só poderia brincar no brinquedo se a altura for maior que 1.7 e idade maior que 18. Essa é a única maneira de ele brincar. Pode ser baixo e maior de idade, não poderia também brincar nesse brinquedo, não permitiria. Já na sequência OU, já se uma condição verdadeira, toda a sequência é verdadeira. Então, se ele for maior de idade, já pode brincar, mesmo tendo uma altura menor que 1.7. Ou, mesmo sendo criança, mas se ela for alta, ela também poderá brincar neste brinquedo, que é a montanha-russa. Ok? Então, eu posso ter if conjugado com vários testes lógicos. Aqui, eu fiz com 1, 2. Poderia ter 3, 4, 5. Então, eu uso os conectivos e ou o não, né, que seria a inversão, né, para trabalhar dentro desta lógica. Então, a lógica depende de cada situação, hein, galera? É moleza, hein? Não é complicado. Isso é lógica, matemática. Então, de novo, recordando, ele pode ter um ou mais testes lógicos. Se tiver mais de um teste lógico, tem que usar algum argumento de comparação, né? Que pode ser o argumento e, ou não. Existe outro, existe, mas vou botar esses que são os mais utilizados. Então, esses parâmetros, no parâmetro E, só é verdadeiro se todos os testes forem verdadeiros. No padrão OU, só é verdadeiro quando um teste for verdadeiro, já o restante poderá ser falso, que o teste será verdadeiro. E o não, ele vai negar. Se não aquele valor, ele vai fazer. Então, ele vai fazer uma negação. Ok? E nesse sisteminha aqui, ó, vou rodar aqui embaixo. Então, vamos executar o 6.1. Então, vamos lá.
botão direito, no exemplo 6-1, executar o arquivo, fazer aí a simulação desse arquivo, lembrando que nós estamos usando, né, então esses laços de decisão, e o exemplo 6.1 é esse nosso exemplo que vai, né, essa lógica de conceito se e se não. Então, brinquedo montanha-russa, entre com o nome Rodrigo, entre com a sua idade, 40, entre com a sua altura, 1, aí eu vou forçar um erro, 1.74, e vou dar Enter. Ele vai me acusar o erro. Por quê? Porque na entrada, o ponto flutuante é a vírgula. Né? Quando eu trabalho ele dentro do código, o ponto flutuante é ponto. E na execução ele gera esse problema. Então vamos lá de novo. Botão direito, executar o arquivo. Entre com o nome Rodrigo, entre com a idade 40 e entre com a sua altura 1,74. Está aprovado para o brinquedo. Então usei a cláusula se não, né? Usando o parâmetro ou. Se uma for verdadeira, toda sentença é verdadeira. Agora eu vou comentar essa linha e vou executar novamente agora com o parâmetro e, só para reforçar. Então, para ser verdadeira, ambas condições têm que ser verdadeira. Então, vou botar aqui, Ana, idade, 16 anos, porém tem altura de 1,80, pessoa bem alta. O que aconteceu? Está reprovada para o brinquedo. Por quê? Porque uma sentença foi falsa. Se uma sentença é falsa, toda a condição se torna falsa, beleza, galera? Para essa sentença ficar verdadeira, ela teria que passar pelas duas condições, sendo as duas condições verdadeiras, ok? Belezinha? Então, ou, se uma for verdadeira, todas as outras, ou a sentença inteira passa a ser verdadeira, e o E só é verdadeira quando todas as sentenças forem verdadeiras, beleza, galera? Então, esse é o nosso comando if else, simples. E até a nossa próxima aula. Não esqueçam de dar joinha lá no canal. Recomendem o canal para os amigos, estudantes da área de programação. Né? Pedem para se inscrever, clicar lá no sininho para receberem as novas notificações. Galera, aquele abraço e até a nossa próxima aula.